No dia a dia é corriqueira a ideia de que o tempo é algo universal, que uma vez sincronizados dois relógios idênticos, esses irão sempre ser vistos indicando a mesma leitura, independentemente de suas posições, movimentos relativos, acelerações, ou de quem esteja a observá-los. A mesma ideia atrela-se à noção de separação espacial entre dois pontos. Espaço e tempo são, no dia a dia e no âmbito da mecânica newtoniana, entendidos como universais e absolutos, restando as velocidades serem relativas aos referenciais. Tal paradigma, ainda compatível com a maioria dos eventos encontrados no cotidiano, perdurou dentro da ciência até o início do século XX, quando a teoria da relatividade veio à tona, mostrando que a realidade natural é, contudo, bem mais sutil do que se pensava até então. No novo paradigma, no limite relativístico, a inferência de tempo deixa de ser absoluta e passa a ser algo local, atrelada a cada referencial em particular, e dois referenciais em movimento relativo ou sob acelerações distintas geralmente não concordam quanto às medidas de tempo ou intervalos de tempo. A noção de simultaneidade absoluta também cai por terra, e referenciais diferentes geralmente não concordarão quanto à simultaneidade de dois eventos, mesmo que em algum referencial eles sejam vistos de forma simultânea. Dilatação do tempo é um fenômeno que, para ser entendido corretamente, precisa do conceito de simultaneidade mencionado acima. Seja um sistema inercial de referência S, com diversos relógios, todos sincronizados e fixados ao longo do eixo X. Um observador que se move nesse eixo em relação a S, a cada vez que passa em frente a um desses relógios compara com seu próprio relógio. Ele notará que o intervalo de tempo indicado por eles entre leituras sucessivas é maior que o intervalo de seu próprio relógio. É importante ressaltar que o mesmo vale se considerarmos o nosso observador como um sistema de referência, que podemos chamar S. Agora colocamos diversos relógios sincronizados em relação a S ao longo da mesma direção. Podemos imaginar, por exemplo, uma fila de foguetes mantendo a mesma distância entre eles, cada um com seu relógio. Um observador em S também notará que o intervalo de tempo entre os relógios de foguetes sucessivos é maior que o medido em seu próprio relógio. A chave para entender o fenômeno é que qualquer referencial inercial pode ter relógios simultâneos. Mas essa simultaneidade vale apenas para esse referencial. A dilatação do tempo designa, no âmbito da mecânica einsteiniana, entre outros o fenômeno pelo qual um observador percebe, em virtude do movimento relativo não acelerado entre os dois referenciais, que o relógio de um outro observador que encontra-se a afastar-se, fisicamente idêntico ao seu próprio relógio, está a andar mais devagar do que o tempo que o observador infere, no caso mais devagar do que seu tempo próprio. A percepção do primeiro observador é de que o tempo anda mais devagar para o relógio móvel, mas isso é somente verdade no contexto do referencial do observador estático. Em ausência de aceleração, em princípio paradoxalmente, o outro observador também verá o relógio anexado ao primeiro referencial, esse agora móvel, andar mais devagar que seu próprio relógio. Localmente, e da perspectiva de qualquer outro observador estático junto a qualquer um dos dois referenciais, dois relógios, se sincronizados e mantidos juntos, sem movimento relativo, não atrasarão ou adiantarão um em relação ao outro. Ao passo que na relatividade restrita, teoria ainda atrelada ao conceito de referencial inercial, a dilatação do tempo é simétrica em relação aos referenciais, ou seja, para qualquer observador é o relógio móvel que atrasa-se em relação ao que carrega consigo. No contexto da relatividade geral, que estende-se a todos os referenciais, covariância geral, a dilatação temporal devido a acelerações não é simétrica, e nesse caso ambos os observadores concordarão sobre qual dos relógios se adianta e qual se atrasa, se o seu ou o do outro. Considerando novamente a relatividade restrita,
O intervalo de tempo entre dois eventos quaisquer é sempre o menor possível quando medido pelo observador que detém o relógio, sendo este conhecido como tempo próprio deste observador. Qualquer outro observador em movimento relativo medirá um intervalo de tempo maior entre os mesmos dois eventos considerados, sendo a expressão dilatação do tempo bem sugestiva, portanto. A dilatação do tempo e a velocidade. Quando dois observadores estão em movimento uniforme e sem nenhuma influência gravitacional, do ponto de vista de cada um, observar-se-á que os ponteiros do relógio junto ao outro observador movem-se a velocidades angulares menores do que as de seu relógio. Quanto maior a velocidade relativa entre os referenciais, maior deve ser a magnitude do tempo dilatado. Assumisse nesse exemplo que os referenciais estão a afastar-se um do outro de forma a tornar o efeito talvez forçosamente visível via efeito Doppler, e desvio para o vermelho. Esse caso é o mais simples dentro da relatividade especial. Por exemplo, duas naves espaciais, A e B, afastando-se uma em relação à outra, movendo-se em velocidade próxima da luz irão experimentar o efeito de dilatação temporal. Se fosse possível observar, a partir de uma das naves, digamos a nave A, o que ocorre no interior da outra nave, digamos a nave B, tudo na nave B seria visualizado de dentro da nave A como se os eventos lá estivessem a ocorrer de forma mais lenta do que esperada para o ritmo normal dos respectivos eventos caso eles estivessem a dar-se no interior da nave A. Isto é, dentro do referencial da nave A, tudo se moveria normalmente, mas tudo na nave B pareceria ocorrer de forma mais lenta que o normal se observado de A. Para uma outra perspectiva, o tempo registrado em relógios que estão em referenciais inerciais estáticos um em relação ao outro será inferido sempre com a mesma taxa relativa. Em outras palavras, se uma nova nave C viaja paralelamente à nave A, havendo repouso de uma em relação a uma outra, do ponto de vista da nave A, os eventos da nave C dar-se-iam em ritmo normal, ou seja, o mesmo ocorrendo de forma recíproca. Os eventos em A seriam vistos ocorrendo em ritmo normal por um observador na nave C, de forma que, ao compararem-se os relógios das duas naves, esses registram tempos com taxas relativas iguais e unitárias. O mesmo seria inferido caso a nave C estivesse justaposta à nave B. A situação mostrar-se-á contudo bem mais confusa e contraditória caso as naves estejam aproximando-se e não a afastando-se em velocidade relativa próxima à da luz. Embora o observador em uma das naves, A, veja agora o que se dá na outra nave, a móvel, B, ocorrendo de forma mais rápida do que a normal, dado o efeito Doppler e o desvio para o azul. Ainda assim, em termos de tempos e intervalos de tempo definidos segundo as normas da relatividade restrita, o intervalo de tempo entre dois eventos inferidos pelo observador estático, A, mediante a subtração dos valores de tempo T associados aos citados eventos conforme determinados em seu referencial espaçotemporal, eventos que dão de forma estática na origem do referencial móvel, B, far-se-ia maior do que o respectivo intervalo de tempo inferidos via subtração das respectivas leituras tomadas via relógio móvel, e o relógio móvel, B, estaria a atrasar-se em relação à inferência de tempo no referencial fixo, A. É altamente recomendado que se faça antes um estudo acerca de como o tempo T é medido em um sistema de referência segundo as regras da relatividade especial a fim de se compreender corretamente o conceito de dilatação do tempo. É por tal requisito que se compreenda antes o que é o tempo e como se procede com a medida do mesmo no âmbito da relatividade antes de se prosseguir com o estudo acerca da dilatação do tempo. A dilatação do tempo e a aceleração. O problema envolvendo os astronautas é um pouco mais complicado que o paradoxo dos gêmeos dada a presença de um terceiro elemento que não pode ser excluído nesse caso, a Terra. Em princípio, considerando-se apenas os efeitos do gradiente de gravidade do planeta e não os movimentos relativos,
Relógios mantidos em órbita mais próxima ao solo batem em ritmo mais lento quando observados pelos astronautas em virtude da gravidade da Terra ser mais intensa junto ao solo, o mesmo sendo inferido pelos cientistas na Terra, para os quais os relógios dos astronautas pareceriam seguir uma cadência mais rápida, o que levaria os astronautas a envelhecer mais depressa. Incluso a força normal sobre os cientistas e o movimento relativos entre esses e os astronautas. Contudo, os astronautas estão via de regra sujeitos a acelerações resultantes maiores que as dos cientistas ao longo de seus voos, e por tal regressam à Terra geralmente mais jovens. Visto de um referencial inercial, a situação afirmada pode ser melhor visualizada em termos de movimentos circulares. As acelerações resultantes são, tanto no caso dos cientistas como no caso dos astronautas, as necessárias para manterem seus respectivos movimentos curvilíneos. Considere a nave e os astronautas em órbita geoestacionária, e o cientista na Terra. Dada a natureza da órbita geoestacionária, ambos possuem nesse caso a mesma velocidade angular, e a aceleração centrípeta necessária à manutenção do movimento circular é nessa situação proporcional ao raio. Assumindo-se que o cientista está sobre a linha do equador a olhar a nave junto ao zênite, sua trajetória circular tem raio praticamente análogo ao raio da Terra. O raio da trajetória da nave dos astronautas é contudo notoriamente maior, e assim também o é a aceleração resultante necessária. Ao se reencontrarem após uma longa estadia, os astronautas parecerão mais jovens. Algo similar é esperado para dois relógios, um no terraço e outro no topo de um prédio, ou entre os relógios de uma base naval e de um submarino a alta profundidade. Observando-se que os efeitos de dilatação do tempo em virtude da gravidade e em virtude dos movimentos circulares descritos são na situação concorrentes, o primeiro fazendo os relógios mais próximos ao solo se atrasarem, o segundo fazendo os relógios mais altos se atrasarem. Nesse caso, dada a pequena diferença de alturas, observa-se contudo que os efeitos de dilatação do tempo atrelados à gravidade superam os atrelados às diferentes velocidades em relação ao centro da Terra. Ao contrário do astronauta em relação ao cientista, nesse caso o relógio mais alto envelhece em relação ao relógio mais baixo. A dilatação do tempo associada à aceleração dá-se de forma análoga qualquer que seja a natureza de tal aceleração, não havendo necessidade dessa ser de origem gravitacional. Tal afirmação encontra corroboração no princípio da equivalência, princípio que impeliu Einstein ao desenvolvimento de sua teoria gravitacional, relatividade geral. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.